Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. O que é ética cristã? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Douglas Batista, comentarista das lições para esse próximo trimestre sobre valores cristãos. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida pela CPAD e pela CGADB, e também eu quero estender a minha saudação aos professores, aos superintendentes de escola bíblica dominical em todo o país. Eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Brasília, no Distrito Federal, e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Sou casado com a missionária Dirley, sou pai de 2 filhas, a Priscila e a Jéssica, e nós estamos labutando nesta área do ensino, no ministério que Deus nos confiou. A lição de hoje, a lição de número 1, que trata sobre a ética cristã. Todos nós temos ciência que estamos vivendo um momento conturbado em nossa sociedade, quando sofremos ataques sistemáticos aos valores da cultura judaico-cristã. E a proposta da lição de número 1 é apresentar um conceito geral de ética e as lições subsequentes tratar desses temas morais que estão sendo solapados de maneira acentuada em nossa sociedade. A ética cristã, de um modo geral, pode ser conceituada como a conduta ideal que se requer do cristão, ou seja, o comportamento padrão que o cristão deve ter no seu dia a dia. E, para tanto, nós precisamos de um pressuposto. E o pressuposto da ética cristã é a Bíblia Sagrada. O fundamento da ética cristã está na revelação da Palavra de Deus. Gostaria de fazer um pequeno retrospecto em relação a essa questão do conceito de ética, para lembrar aos nossos irmãos que lá na antiga Grécia, por volta do 4º século a.C., mais ou menos, os filósofos Platão e Aristóteles trouxeram um conceito de ética. A ética para Platão era algo transcendente. O que isso significa? Que é algo inerente ao ser humano, está dentro de nós e foi colocado por um ser transcendente ou pelo próprio Deus. De maneira que fazer o que é certo provoca um bem-estar na alma. E assim, o ser humano cumpre a ética por uma questão de dever, sem se importar se o certo pode trazer algum prejuízo para si ou para outros. Já Aristóteles vai discordar de Platão e vai trazer um outro modelo de ética, a chamada ética imanente, ou uma ética de situação, uma ética utilitarista. Para Aristóteles, a ética dependia então da situação, a depender das regras que eram ditadas pela sociedade, de maneira que o cidadão vai fazer o que é certo ou errado, pensando naquilo que pode lhe trazer ou não prejuízo. De maneira que a ética de Aristóteles é uma ética relativista, ela se relativiza. Os nossos chamados pais da igreja, os teólogos da igreja, como Agostinho de Hipona, por exemplo, eles estudaram, apresentaram os conceitos da ética cristã, e Agostinho vai dizer o seguinte: ninguém vai conseguir viver a ética cristã, que é inerente ao ser humano dado por Deus, se não experimentar o novo nascimento, a regeneração. Já o Tomás de Aquino, mais tarde, vai pensar um pouco diferente. Ele vai achar que as leis existentes de um país podem moldar o caráter de um cidadão. Agostinho diz que não. O caráter do cidadão, a ética cristã, só pode ser moldada pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós por meio da regeneração. Tomás de Aquino concorda, mas ele acha que as leis que estão vigentes num país poderão também ajudar. Agostinho diz que não, que as leis podem por um tempo colocar uma pessoa na trilha, mas somente o Espírito Santo pode manter a pessoa na trilha o tempo todo. De modo que esta visão de Tomás de Aquino, que relativizou a ética, ela vai imperar na Idade Média, e só com a Reforma Protestante de 1517, com Martinho Lutero, é que nós vamos resgatar essa ética de Platão,
que é a ética transcendente, a ética de Agostinho de Hipona, que é a ética que é movida no interior da pessoa pelo Espírito Santo de Deus, e a partir da Reforma Protestante, então, há um resgate da ética de Agostinho e da ética bíblica, porque agora, com a Reforma Protestante, vai ser instaurado o princípio teológico das 5 solas, sendo que a principal, a primeira delas, é a sola Escritura. De modo que a ética cristã agora, ela está fundamentada na revelação bíblica. E a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus não muda de acordo com as circunstâncias e nem muda de acordo com a cultura. Assim, a ética cristã, ela é inalterada. Desse modo, o relativismo cultural, tão presente hoje na sociedade contemporânea, que afirma que a ética é uma ética de situação, é uma ética utilitarista, que depende da cultura em que nós estamos inseridos, esse relativismo cultural, ele não se coaduna com a ética cristã, porque a ética cristã é imutável ou inalterada, independente dos tempos, das épocas ou da cultura em que nós estejamos inseridos. Assim, a revista, na lição de número 1, vai apresentar, então, a Bíblia Sagrada como fundamento e o pressuposto da ética cristã. Vai tratar, por exemplo, de questões como as leis morais que estão reveladas lá no Decálogo, especialmente em Êxodo capítulo 20, quando nós temos a revelação de Deus quanto à questão moral do crente, do fiel, daquele que professa a sua fé em Deus. Os 4 primeiros mandamentos é na relação entre o homem e o próprio Deus, como adorarás somente o Senhor teu Deus, não terás para ti imagens para adorares, tomar o nome do Senhor em vão é proibido, e é preciso ter um tempo especial para adoração. Então, esses 4 primeiros mandamentos é a ética ou a moral entre o homem e o seu Deus. E os outros 6 mandamentos é a nossa ética de relacionamento com os nossos irmãos, o nosso próximo. É o relacionamento na horizontal. Entre outras coisas, os mandamentos vão dizer honrar pai e mãe, como também não matar, não furtar, não mentir, não cobiçar, não adulterar e etc. Ou seja, esses 10 mandamentos fazem parte da lei moral que tem como pressuposto a Bíblia Sagrada. E esta lei moral não pode ser mudada. Quando nós formos estudar, por exemplo, a questão do aborto e a questão do suicídio, nós vamos voltar nesse pressuposto da lei moral do Decálogo que diz não matarás. Quando nós vamos tratar questões de sexualidade, nós vamos voltar à questão moral do Decálogo como não adulterarás e assim por diante. Entre outros, nós temos na Bíblia Sagrada o Sermão da Montanha, que envolve os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e ali nós temos vários assuntos que o Senhor Jesus vai tratar sobre o viver ético de um cristão. Eles estão enumerados na sua revista, são vários aspectos, e eu concito aos nossos professores a atentarem para esses detalhes e lerem as referências que estão ali indicadas, para que se possa trazer, por exemplo, aos alunos a questão da renúncia do pecado, a oferta do perdão, a esperança da salvação, a vida em santidade, que são éticas do reino de Deus. Além disso, nós temos, de um modo geral, ali no Sermão da Montanha, questões tratando sobre a ira, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança, também sobre oração, jejum, esmolas, o pré-julgamento, o pré-conceito, a discriminação, a intolerância, são temas que estão presentes aqui no Sermão da Montanha e é muito importante abordar essa questão com os alunos. E também nós temos as epístolas paulinas e as epístolas gerais, que tratam e abordam essas questões éticas. Há muitas questões ali que estão elencadas, como a relação do cidadão com o Estado, a relação com a pena de morte, a relação com a sexualidade, com o casamento e tantos outros temas relevantes
no quesito da ética. Então, esta lição de número 1, ela é importante porque ela vai trazer o arcabouço teórico da questão ética e da questão moral, salientando e deixando isso muito claro que a nossa ética é uma ética ortodoxa, uma ética cristã, que tem como fundamento e pressuposto a Bíblia Sagrada. E para nós, os cristãos, a Bíblia Sagrada é a única, infalível e inerrante regra de fé e conduta. Portanto, a palavra de Deus não se relativiza e ela se mantém inalterada. Assim, a ética, que tem a Bíblia como pressuposto, também não vai mudar. Desse modo, a nossa posição é uma posição essencialmente bíblica. A ética cristã se fundamenta na palavra de Deus, mesmo que nós vivamos numa cultura relativizada em que se tenta inverter os valores ou desconstruir os valores judaico-cristãos revelados na palavra de Deus. A postura do cristão é manter uma ética ortodoxa, ou seja, aquela ética transcendente, inerente dentro de nós por obra do Espírito Santo, e nós vamos fazer o que é certo, porque o que é certo traz bem-estar para a alma e nos coloca em comunhão íntima com o nosso Deus. Desejo a todos uma boa e abençoada aula, que o conceito de ética fique bem claro, principalmente o pressuposto que é a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Obrigado pela atenção. CPAD, a editora da Escola Dominical.